Olá meninas, tudo bem? Eu estou recebendo recadinhos muito fofos, inbox, de pessoas muito lindas, muito queridas, que estão pedindo para eu colocar o link, né? Toda vez que eu posto no Instagram, ela fala, Aninha, vai lá, põe o link. Gente, a titia não conseguiu ainda, tá? A Aninha é péssima em tecnologia. A Aninha passou ontem à tarde tentando, mas eu tô chegando lá, a Aninha vai conseguir, tá bom? Já já eu consigo me familiarizar melhor, tá? Se inscrevam no canal, assistam, se vocês gostarem, curtam, compartilhem, deixem lá os seus depoimentos, tá? Quanto mais visibilidade tem o canal e quanto mais vídeos eu coloco, o YouTube entende que tá bacana, assim me disseram, tá bom? Então, hoje eu vim aqui, eu tenho dois depoimentos, histórias de vida de mulheres muito fortes, mulheres assim, que passaram por situações muito complexas, né? E vocês vão ver que, quando vocês conhecerem a história, vocês vão perceber que elas têm um ponto em comum, né? O ponto em comum que elas vão que as histórias dela vão se cruzar, vai ser assim, um relacionamento abusivo, né? Elas são de personalidades diferentes, vivências diferentes, foram criadas de formas diferentes, né? Tiveram oportunidades diferentes, mas que para vocês verem que não tem um padrão, né? O machismo, o relacionamento abusivo, essa coisa do homem achar que ele pode mais que a mulher, tá em qualquer situação, tá bom? Então assim, a história de hoje, a história de agora, né? Porque eu vou dividir o vídeo em dois, tá? Senão vai ficar muito grande. Titia já fala muito, então tia tem que dar eu vou tentar, tá, enxugar ao máximo. Então, assim, essa mulher de hoje ela tem 43 anos, tá? Ela nasceu numa família estabilizada, ela sempre teve suporte dos pais, tá? Ela é filha única, ela teve oportunidade de bons colégios, ela fez faculdade, né? Ela teve uma vida assim, ela teve sempre uma, vamos dizer assim, uma rede de apoio, né? Que eram os pais. Com 28 anos, essa mulher, ela perdeu a mãe. Ela perdeu a mãe por câncer. Assim, uma coisa muito rápida, foi uma coisa devastadora. E ela e a mãe, elas eram muito cúmplices, elas eram muito unidas, elas eram muito amigas. Elas eram como almas gêmeas até. Uma era tipo assim, a polaridade da outra, assim, elas eram muito mesmo, a energia delas era muito forte. E ela perdeu essa mãe. Isso, eu tô relatando agora para vocês, isso é um ano de 2005, tá? Então, assim, ela perdeu a mãe em maio, no Dia das Mães. A clínica veterinária dela, ela se formou em veterinária. A clínica veterinária dela quebrou. Ela passou por vários problemas financeiros, até por decorrência do problema de saúde da mãe. Ela, como boa veterinária que é, e é amante dos animais, ela é cachorreira. Quem é cachorreira sabe o amor que a gente tem pelos bichos. Então, assim, ela tinha muitos cachorros na clínica dela, né, que transitavam na clínica, que dormiam com ela, que viviam com ela. Ela teve que se desfazer de todos os animais, porque ela saiu de uma clínica gigantesca, que era onde ela morava, ela tinha a parte dela nos fundos dessa clínica, e ela teve que voltar para o apartamento do pai, um apartamento pequeno, né? Não dava, ela tinha cachorros inclusive de porte grande, enfim, ela teve que doar todos. Ela ficou só com uma cachorrinha, que é uma cachorrinha que acompanhava ela até antes mesmo dela se formar veterinária. Ela tinha um namorado, esse namorado também terminou com ela nesse meio tempo. Então você imagina,
Ela perdeu a mãe, ela perdeu o suporte financeiro dela, que era a clínica, e ela perdeu o namorado. E ela passou muita dificuldade, né? A dor de ter perdido a mãe, a dor do sentimento do fracasso, do que tudo que ela lutou e que os pais lutaram com ela acabou. E o namorado, o relacionamento não deu certo. Por quê? O relacionamento deles não deu certo porque ele era um homem muito mais velho que ela. Embora eles se gostassem muito, eles se amassem muito, ele não queria ter filhos. E o sonho da vida dela era ter filhos. Ela queria muito uma pessoa para ela constituir família. E essa pessoa não era ele. Então, acabou tudo bem, tudo tranquilo. Então, assim, o ano dela de 2005 fechou assim. Quando foi em fevereiro de 2006, ela conheceu então o marido dela, que também era um homem mais velho, mas não tão mais velho. Ela estava com 29 anos, ela casou com... ele tinha mais ou menos 50. Um homem alto astral, um homem inteligentíssimo, um gentleman, um empresário, um homem para frente até da época, para a época, né? Por ele ter 50 anos, ele era um homem muito descolado, muito divertido. E rapidamente eles começaram a namorar e eles já foram morar juntos, né? Em 2008 eles casaram e oficializaram a relação deles, tá? Vale ressaltar que ele era um empresário bem sucedido, tá, gente? Ele tinha uma situação muito bacana. O que aconteceu? Eles adotaram um casal de crianças, porque essa mulher, ela não aconteceu a gestação para ela. Ela fez tratamentos, inclusive ela passou por cirurgia, né, do endometriose, né? E todos os exames dela dá ok, como se ela pudesse. E o marido também não tinha nenhum problema, mas não acontecia. Até uma inseminação foi tentada, mas também não aconteceu. Eles adotaram um casal, né? Uma criança de 4, uma menina de 4 e um menino de 6. Vida que segue, todo aquele trâmite de adoção, que quem já passou por isso sabe como é difícil, como é angustiante, da guarda, a guarda previsória, assistente social vai na casa. Então, assim, é uma pressão muito grande, mas no fim tudo deu certo, né? Eles conseguiram a guarda total deles e a vida dela estava muito bem. Com o passar do tempo, a empresa do marido dela passou por uma crise tremenda. Quem é empresário ou empresária sabe do que eu tô falando, né? Ele pegou assim a crise pegou ele assim, ele quebrou, resumido, tá? Ele quebrou. O padrão de vida deles mudou assim da água pro vinho. Mas eles sempre juntos, sempre unidos ali, um levantando o outro. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, a situação deles ficou muito, muito complicada mesmo. Isso no financeiro, que afetou o emocional, tá? Ela, uma mulher muito forte, ela teve que segurar toda a situação da casa da melhor maneira possível. O marido entrou em depressão, mas ele entrou numa depressão assim profunda, uma coisa assim que... E assim, é muito complicado quando uma pessoa está doente, ela está depressiva e ela não consegue se ajudar. Ela não consegue se ajudar e ela não permite que os outros a ajudem, né? Porque embora ele seja uma pessoa assim, um cara bacana, sensacional, ele tinha os conceitos dele, ele tinha as crenças limitantes dele, né? De ser homem, de não querer ajuda, de achar que está se humilhando. Então, assim, envolve várias situações, várias emoções. Em 2014, infelizmente, ele se matou. Ela saiu para trabalhar, ela voltou, os filhos chegaram da escola, entraram em casa. Sempre no final da tarde,
ele descansava. Enfim, ela chegou do trabalho, ela se encontrou com o marido morto dentro de casa, dentro do quarto. Ela teve assim um senso de, o espírito dela foi tão assim que ela pegou as crianças com a maior calma que ela podia ter naquele momento, levou para as vizinhas, deixou as crianças com a vizinha e ela foi ver, se deparar com aquela situação. Foi, acho que a coisa mais, vamos dizer assim, terrível que uma pessoa pode presenciar é a outra tirar a própria vida, né? E ele sendo o companheiro, o marido dela. Ele não aguentou a pressão, ele não aguentou emocionalmente, ele não estava preparado para aquilo, né? E isso não é um julgamento, tá? Vamos deixar isso muito assim, eu quero deixar isso muito claro, porque assim, eu tenho extremo respeito pelas pessoas que passam por problemas emocionais. A doença da alma, do emocional, é uma coisa muito séria, gente. E ele, como muitas pessoas que se suicidam, ele não aguentou. Então, ela estava passando uma outra situação anos depois. Então, assim, ela estava com 2 crianças, trabalhando, ganhando um salário mínimo para poder manter a casa, pagando aluguel, e aconteceu isso com o marido dela. Ela teve o suporte dos amigos, porque eu pulei uma parte, me perdoem. Em 2008, foi o ano que ela casou, o pai dela faleceu. O pai dela faleceu também de câncer, tá? Então, assim, ela não tinha mais o pai e a mãe, aconteceu tudo isso. Infelizmente, a família dele não deu nenhum suporte para ela nesse sentido, porque eles também ficaram, também não é um julgamento, porque eles ficaram também muito mexidos com o que aconteceu, com o que houve, tá? E essa mulher, ela teve que se reinventar literalmente, tá? Ela saiu da casa onde ela estava, ela foi para um outro lugar, ela teve que se mudar, pegar os filhos, recomeçar, começar um trabalho novo. Ela conseguiu, graças, assim, é uma graça que não é graça, né? Ela tem a pensão do marido. E ela tinha parado de clinicar, esse período que ela ficou casada, que a clínica fechou tudo, essa janela de tempo, ela ficou sem exercer a função de veterinária. O que ela fez? Ela falou assim, não, eu vou ter que voltar a exercer. Porque o que eu vou fazer? Né? O que aconteceu? Ela foi atrás, ela estudou muito, ela ralou muito, tem todo o trâmite, né, para poder você voltar a exercer a profissão. Ela fez tudo e aí ela voltou a trabalhar. Ela voltou a exercer e ela foi aos poucos, a trancos e barrancos, ela foi colocando a vida dela no eixo. Nesse intervalo, ela conheceu uma pessoa. Essa pessoa, ela entrou na vida dela assim, como se fosse assim um anjo da guarda. Porque assim, ele abraçou o pacote completo. Ele abraçou ela, ele abraçou os filhos, ele abraçou a causa. Então assim, ela teve, Deus falou assim, olha minha filha, você precisa de uma pessoa, eu vou te mandar essa aqui. E mandou ele, né? Vamos dizer assim. Ela teve todo esse suporte, ela teve todo essa não sei nem como falar, assim, como nomear, vamos dizer assim. E eles foram ficando juntos, foram se adaptando. Ela é de uma realidade totalmente, ele é de outra. Ele é um cara simples, ele é um cara do interior, né? E ela é uma mulher estudada, uma mulher vivida. Não desmerecendo ele, mas eles participaram de situações na vida diferentes, né? Aprendizados diferentes. Então, em um determinado momento da vida dela, ela descobriu um câncer.
ela descobriu um câncer em 2018, se eu não estou enganada. 2017, alguma coisa. Isso, 2017 ela descobriu um câncer de mama. 3º grau, seríssimo, gravíssimo. E assim, ela teve que passar por tudo isso, por todo o processo. Ela teve que passar pela queda de cabelo, ela teve que passar pela químio, ela teve que passar pela rádio. Todo o processo que quem já teve ou acompanhou algum parente de perto sabe o quanto é difícil. E um medo que ela tinha dentro dela não conseguir, e os filhos dela, que ainda eram menores de idade, como que ela ia fazer com aquela situação toda? Então assim, ela teve muito medo, mas ela teve muita confiança, ela teve muita fé, ela buscou, cada um busca onde quiser, ela buscou assim a espiritualidade, ela buscou a fé, ela se fortaleceu, ela fez todo o tratamento e assim, ela se reinventou e ela teve uma força assim divina muito grande. E hoje fazem 3 anos que ela não tem reincidência, tá? Vale lembrar que o câncer dela é de altíssimo grau de reincidência, tá? Só que o que aconteceu no meio do caminho dessa mulher? Do câncer para cá, nesses últimos 3 anos. O câncer deu um clique nela. Gente, a vida eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer. Ela começou a fazer coisas que ela gosta, porque ela entrou no processo depressivo. Ela falou, opa, eu não posso entrar no processo depressivo. Eu tenho que correr atrás. Ela começou a fazer dança, ela ganhou muito peso, vale também falar isso, tá? E conforme ela foi melhorando, ela foi cuidando dessas partes. Ela foi emagrecendo, o cabelo foi crescendo, ela foi se cuidando. Só que aquele marido que ela tava agora, ele é um marido assim que ele tava se sentindo muito assim, acolhendo ela. Ela tava muito ali na mão dele. Quando ele sentiu que ela estava escorregando pelos dedos dele, o lado machista dele veio todo para fora. Por quê? Porque ela começou, ela para brindar, acho que a palavra é essa, para brindar, para agradecer a vida, ela começou a olhar para ela. Então assim, ela começou a fazer dança, ela tirava foto, ela posta mesmo, ela ama, ela posta foto, ela posta todos os momentos felizes, as pessoas que estão com ela, que estão com elas, que participam. Isso começou a incomodar ele muito. Isso começou a incomodar ele assim, ao ponto dele ser ofensivo com ela. Então assim, você vê que naquele momento ali, um certo momento lá atrás, ele apareceu na vida dela como se ele fosse um anjo salvador. E ele foi. Ele tem mérito nessa história, tá? Ele não é um disfarçado de anjo, não, como muitos aparecem por aí. Não, ele tem isso é dele. Só que ele também tem esse outro lado, que quando ele se viu perdendo o controle da situação, ele veio todo à tona. Então, assim, ele mistura de ciúmes, mistura de possessividade, mistura de não quero a minha mulher por aí sendo vista, né, sendo benquista. E tipo assim, não, mas eu cuido de você. Você tem que ser você só tem que me admirar e me gostar, e não se gostar e se admirar. Quase isso. Então, ela passou, fora ter conseguido passar pelo câncer, ela começou a ter essa questão dentro da casa dela. Né? Ao ponto dele achar que ela estava com outra pessoa, que ela podia estar com outra pessoa, que ela poderia estar saindo com alguém, se encontrando com alguém, delirando, tendo imaginação de coisas que não aconteciam, né? Que não aconteceram. E assim, ao ponto de humilhar, ao ponto de diminuir, ao ponto de falar, eu vou embora, vai embora, aí volta, aí fica aquela coisa, ai, me perdoa, eu falei demais, o famoso, na hora do quente eu falei o que eu não deveria ter dito.
ela foi perdoando, por quê? Porque ela ama, porque ela amava, e porque ela tinha toda aquela história com ele. Ele foi importante no período da vida dela, um período crucial da vida dela. Ele foi, pra você ter uma ideia, os filhos chamam ele de pai. Ele é, e ele atua como pai. Ele vive ali naquele núcleo ali, ele é o pai daquelas crianças. Então, assim, só que chegou num momento que ela foi fazer um exame, ela respirou fundo, ela pensou assim, se eu ficar doente de novo, eu não vou ficar na mão dele. Eu não vou. Então, assim, de novo, ele agrediu ela verbalmente, sempre com insinuações, com desconfianças. Ela simplesmente falou, olha, acabou. Ela falou, não quero isso pra mim, eu não preciso disso. Você foi muito bom, você foi fantástico, você foi companheiro, mas eu não preciso disso na minha vida. Então, assim, ela teve que... Mas, assim, isso é uma pincelada da pincelada, tá, gente? Porque, assim, envolve muitas outras coisas, muitas outras questões que ela teve que ir se adaptando, né? Ela tem filho adolescente, as crianças hoje são adolescentes. Adolescente não é fácil. Então, assim, tem uma questão ou outra que tem que ser resolvida. Então, assim, ela decidiu que ela tá melhor sozinha. Ela tá muito melhor sozinha, ela tá feliz sozinha e ela não teve medo, né? Ela não teve medo nenhum. Ela falou assim, se eu ficar doente de novo, eu vou fazer tudo o que eu precisar fazer de novo. Se for preciso, eu faço tudo de novo. Mas eu não quero que depois ele jogue e fique jogando na minha cara que ele cuidou, que ele fez. Porque, assim, o homem machista, ele tem essa característica, né? De que ele fez tudo, né? Ele fez tudo, ele te deu tudo, ele te comprou tudo, né? Naquela hora X que você tropeçou, que você quebrou, torceu o pé, ele tava lá, né? E assim, ela é outra mulher. Ela amadureceu, ela cresceu, ela evoluiu e ela tá fazendo uma pós, tá? Ela tá fazendo um mestrado, se não me engano, hoje. Ela faz um mestrado e um doutorado, ela tem. E ela tá se reinventando, sem medo de ser feliz, entendeu? Sem os medos, sem os paradigmas. O que eu vou fazer? Porque é normal, todas nós temos, né? Mas no caso dela, ela teve que se decidir, tá bom? Eu espero que vocês reflitam, que vocês consigam, assim, visualizar mais ou menos qual foi a situação, entendeu? E o próximo vídeo eu vou contar a outra história, tá bom? Um beijo grande para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.